Uma vez eu ouvi de uma pessoa uma coisa muito interessante. Se eu ficar esperando uma derrota de véspera, eu nunca vou ter a possibilidade da vitória. E muitos já dizem que esse jogo está perdido, e pode até ser que a maior probabilidade é que seja mesmo. Afinal, vamos enfrentar o maior time do mundo no momento. Mas aqui, a gente não desiste. E a gente nunca deixa ninguém caminhando sozinho. Por isso, vamos comigo para o pré-jogo de Liverpool versus Manchester City. Fala, caminhantes, tudo bem com você? Aqui é o Nilo Santos, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo, muito obrigado mesmo por mais uma vez aqui comigo. Nós tivemos uma live sensacional, amigo, quase 3 horas de live após Liverpool e Rangers pela Champions League, e aqui nós estamos novamente para falar sobre o maior confronto da Inglaterra nos últimos anos, e que nesse ano um dos participantes não está tão bem. Mas antes de falar disso, eu quero te pedir aqui embaixo, ó, se inscreva no canal, dá o like, ativa o sininho, tá? Você já sabe o que fazer, você sabe a importância disso pro canal, não preciso ficar repetindo. Então vamos falar sobre Liverpool e Manchester City, o maior confronto do futebol mundial nos últimos anos, com certeza absoluta, por mais que existam outros protagonistas na Europa, existem outros protagonistas também até no mundo, né? Se a gente pegar aí o tanto protagonismo que nós tivemos em Libertadores da América, etc e tal, mas nada se compara a Liverpool versus Manchester City nos últimos tempos. Afinal, é o time do Guardiola contra o time do Klopp, são os dois estilos de jogos que mais se encontram por aí afora, o embate dos dois times que têm as melhores versões dos estilos que ela se propõe a fazer, pelo menos tinham até a última temporada, quando o Guardiola mantinha ali a sua regularidade com um time muito bem treinado, muito bem funcional, e o Liverpool estava simplesmente brigando por todos os títulos da temporada, e por pouco, muito pouco, por causa de 2 jogos, ele não venceu tudo que ele disputou na temporada passada. Claro, obviamente, nessa temporada, nós podemos dizer que o time do Liverpool já não é mais o mesmo. Tem tropeçado um jogo atrás do outro, alguns jogos estonteantes, e esse é o Liverpool atual, um time muito instável, É o mesmo time que faz 2 goleadas absurdas na temporada, um 9-0, um 7-1, e é o mesmo time que fica irreconhecível, e acaba tomando uma goleada pro Napoli também fora de casa, e não desmerecendo de forma alguma o líder do campeonato italiano e um dos melhores times da Champions League nessa temporada, mas obviamente o Liverpool estava irreconhecível e tem estado irreconhecível por diversos jogos nessa temporada. Não preciso ficar falando sobre a má fase do Liverpool, todo mundo que acompanha aqui já sabe, e o Manchester City fica aguardando ali a pequena brecha que o Arsenal possa dar para ultrapassar, engolir ali o time dos Gabriéis e disparar na liderança e vencer mais essa Premier League, que seria a tripleta, né? Seria a terceira Premier League seguida, coisa que só o United do Alex Ferguson conseguiu. Obviamente estou falando aqui do que a galera chama de Premier League, porque campeonato inglês, a gente já fez isso algumas vezes, mas o Manchester City não sabe muito bem como se fala sobre isso, porque lá atrás ele meio que não existia, não é mesmo? Mas enfim, ele estava do outro lado dos 9-0, né? Geralmente ele tomava, ele não fazia. Mas enfim, vamos aqui falar sobre o jogo. A gente ainda tem que tirar algum tipo de zoação, meu amigo, que é o que resta pra gente nesse momento, apesar que quem não está morto, podemos dizer, é o Liverpool. O Liverpool vem de um jogo absurdo contra o Rangers, uma ode ao extremismo, né? Porque num extremo o Liverpool estava ao extremismo de qualidade de futebol, tá, gente? Pelo amor de Deus. Num tempo o Liverpool estava no extremo horrível e no outro no extremo maravilhoso. O Liverpool teve a pachorra de fazer um 1-1 com o Rangers em um tempo e 6-0 no outro. Foi simplesmente isso que o Liverpool fez. Jogou muito mal no primeiro tempo. Todos os erros que a gente via na temporada se repetiam e eram agravados por peças que não funcionavam bem. E no segundo tempo ele voltou a funcionar de uma forma sensacional. Haja vista que a gente tem que observar também a qualidade ou a falta de qualidade do Rangers naquele jogo. Mas agora a gente vai enfrentar o outro extremo, né? Se a gente pegou um time que não era digno nem de Championship, talvez, agora a gente pegar o time que é digno, talvez, de todos os títulos da temporada, que é o Manchester City, que vem com todas as suas armas, vem com o Haaland, vem com o De Bruyne, vem com o Bernardo Silva, que é... Gente, a gente fala muito sobre o De Bruyne, a gente fala muito sobre... Já falou muito sobre Gabriel Jesus na época, Mahrez, que era muito goleador, Sané fazia muito estrago e tal, não sei o quê, mas se tem um cara que sempre regula contra o Liverpool, o nome desse cara é
Bernardo Silva, o português, que inclusive é chatinho, tem as suas marrinhas ali, gosta de soltar umas farpas, dar umas cutucadas de vez em quando. Ele é um dos caras que mais regula contra o Liverpool, que mais dá ritmo ao jogo, que mais funciona, que mais consegue ferir o esquema do Klopp quando joga contra a gente. Então, tomara que ele não esteja num dia tão inspirado, aí o Guardiola com certeza vai ter que decidir entre ele, De Bruyne, Gundogan, que também vem muito bem, mas eu acho que o Gundogan fica no banco, vai de Bernardo Silva e De Bruyne, com o Rodri sendo o cara que protege mais ali o meio campo, e na frente eles têm aquela coisa maravilhosa, que é Foden de um lado, Haaland no meio, e do outro lado pode ser Grealish, pode ser Mahrez, pode ser, enfim, pode escolher, porque lá tem muita opção, e tem até aquele argentino que inclusive fez gol na gente no único confronto que a gente teve com eles nessa temporada, quando a gente venceu a Community Shield por 3-1, gol inclusive do Darwin Núñez, fez gol naquela partida, né? Mas vamos falar aqui também sobre os problemas deles. Eles têm problemas na zaga. John Stones tá fora, o Walker tá fora, tem uma galerinha bem que tá desfalcando aí, então pode ser alguma coisa de ruim para a zaga deles. Não acredito que seja um grande problema, mas o fato é que o Manchester City tem como ponto fraco a sua zaga, afinal, chegou neles, é gol. A gente sabe muito bem que eles têm um índice altíssimo de clean sheet, mas muito pela proposta de jogo que oferece poucas oportunidades para times que não conseguem atacá-los, e aí gera esse monte de clean sheet, eles praticamente não tomam chute a gol. Mas quando se chega neles, geralmente eles tomam gols. Então, nós podemos aí ter uma possibilidade de feri-los, de atacá-los, de conseguir alguma coisa desse tipo. Já do nosso lado, o que a gente tem do nosso lado a dizer? Continuamos com uma série de lesões. Temos Matip, que tá fora. Temos também Arnold fora. Temos também Luiz Dias fora, talvez esses as maiores ausências sentidas nesse momento, mas eu acho que o Liverpool colocou uma pontinha de preocupação a mais na cabeça do Guardiola, não pela exibição no 7-1, não pela exibição nos 9-0, não pelo que o Liverpool sempre foi, não é nada disso. Eu acho que o Klopp colocou sem querer, porque eu acho que não foi por causa disso especificamente que ele fez, que ele tomou essa atitude que eu vou falar agora, mas sem querer o Klopp colocou uma pulguinha na orelha do Guardiola quando colocou o seu time com outra formação. Agora o Guardiola deve estar pensando loucamente lá, eles vão vir com 4-3-3, eles vão vir com 4-2-3-1, se vier com 4-3-3, quem vai ser o trio de ataque? Como é que vai ser a configuração de posicionamento do meio campo? Ou seja, se for para o 4-2-3-1, como é que vai ser o posicionamento do meio campo, visto que o Firmino pode ser o que volta mais? Será que Firmino e o Jota funcionarão? Será que o Klopp vai segurar um pouco mais o Joe Gomes e fazer uma saída com 3 zagueiros e deixando mais aberto ali do lado direito o Salah para fazer um corredor? Será que vai fazer? Será que vai vir Robertson? Será que vai vir Tsimikas? O Liverpool, que já foi uma certeza para o Guardiola do Alisson ao Salah, agora é uma possibilidade de algumas é um leque de algumas possibilidades. Por mais que a gente veja o nosso time com pouca possibilidade, aos olhos do Guardiola hoje, eu penso que para ele o Liverpool é um leque de possibilidades. Afinal, poucas possibilidades, mas sim, ainda assim possibilidades. E o Guardiola teria que entender o que ele pode fazer. Além disso, a gente tem Anfield ao nosso favor. O jogo é muito difícil, gente. A gente tem que ser claro que o jogo é muito difícil, tem muita gente falando que já foi, que já tomamos, que é 3 pontos pro City, mas é aquela velha história, não se perde jogo de véspera. A gente entra e vê o que acontece. A gente já enfrentou o City em ótimas fases e não conseguiu vencer. A gente enfrentou o City já com um time muito menos qualificado e vencemos. Inclusive, vencemos num 4-3, onde teve momentos que a gente simplesmente humilhou o Manchester City naquela temporada 17-18, que muita gente lembra com o coração quentinho de felicidade, porque apesar de ser uma temporada apenas de 4º lugar na Premier League, e a gente ainda teve um ótimo desempenho na Champions League, apesar também da derrota, e foram algumas partidas memoráveis com aquele time que era tão menos qualificado, mas ele deixava tudo em campo, né? Era o início, a gente via que estava começando alguma coisa muito especial. Mas para falar mais sobre esse time, eu tô falando aqui tem um tempão já, porque esse jogo realmente empolga, apesar de muita gente já entender e ter certeza, assim como eu, que esse jogo não é o jogo do nosso maior rival, né? Pelo amor de Deus, o Manchester City não é rival nem nunca foi, só que tem sido por causa do time do Guardiola contra o time do Klopp. E aí, a gente é o que mais venceu o Klopp é o que mais venceu o Guardiola nesse tempo todo. Vamos pro time que eu colocaria em campo e tem surpresa por aí.
Tá aí o time que eu colocaria em campo: Alisson no gol, Gomes, Konaté, Van Dijk e Robertson. Sim, Robertson entrou e já mostrou como que ele pode ser melhor que o Tsimikas, e sim, eu acho que ele será melhor que o Tsimikas, e eu iria sim, meu amigo, eu iria de 4-2-3-1. Fabinho, Thiago Alcântara no meio, e à frente ali do meio campo, Jota pela esquerda, Firmino no meio, Salah pela direita, e lá na frente enfiado o centroavante Darwin Núñez. Por que, Nilo? Por que você faria isso? O Manchester City tem dificuldades na zaga, o Manchester City vem provavelmente com um meio campo que quer atacar, que quer ter a bola, e se a gente conseguir ter a bola, marcar com pressão na saída de bola e ter muita gente no ataque dessa forma, visto que a gente não tem o Arnold para subir tanto como teria normalmente, a gente vai poder machucar bastante esse time do Manchester City, e é a chance que a gente tem, é pegar a bola e atacá-los, porque a gente já viu, como eu já falei, que eles têm a possibilidade, eles têm um déficit aí na defesa, talvez o único ponto fraco deles, afinal todo time tem um, é a defesa, é sofrer muitos gols quando atacados. Eu quero saber de você, o que você me diz para esse jogo, o que você faria nesse jogo, que time você colocaria em campo, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor, e vamos que vamos, sem desânimo pré-jogo, pelo amor de Deus. Claro, pode ser que a gente venha pra live pós-jogo, e vai ter live pós-jogo, anota aí, pode ser que a gente venha pra live pós-jogo totalmente triste, porque tomamos um sacode, pode ser que a gente vai ver, a realidade vai bater na porta novamente, mas pode ser que não. Pode ser que a gente use esse jogo e tenha uma inspiração e use da qualidade do adversário para nos inspirar e nos colocar mais acima e conseguir a tão sonhada virada de chave que a gente precisa nessa temporada. Tá certo? Não perca o jogo de véspera, ok? Deixa aqui seu comentário, fala comigo o que você acha, quais são as suas expectativas, e te espero na live pós-jogo. No pós-jogo estaremos aqui, logo após o jogo, comentando tudo sobre Liverpool e Manchester City. Jogo às 12h30, ESPN, com todo mundo, a melhor equipe provavelmente, né? Certamente, né? Paulo Andrade, Mário Marra, aquele pessoal que é sempre melhor, ou João Castelo Branco, ou Nathalie Gedra, eu gosto dos dois, tanto faz. São ótimos, como sempre. Espero você. Afinal, aqui, meu amigo, você não caminha sozinho.